Olá pessoal, tranquilo? Mais uma vez aqui com vocês, professor Jean Naves, tá? Eu disse, esse edital do Corpo de Bombeiros vai sair, meu amigo. Graças a Deus o edital saiu. Daí o que acontece? Bom, da parte de emergências pré-hospitalares, tá? O que acontece? Hoje eu dei uma passada aqui só para poder dizer para você. O Titi falava, emergências pré-hospitalares não cai, meu amigo, despenca. Hoje eu estou aqui no Estúdio Aulas para poder comentar algumas coisinhas relacionadas à parte de emergências pré-hospitalares. Normalmente, o que cai dentro da parte de emergências pré-hospitalares? Eu, particularmente, com o edital exposto, logicamente eu fiquei um pouco surpreso porque eu particularmente esperava alguma coisinha relacionada à parte de parada cardiorrespiratória. Só que, mais uma vez, o edital foi Ctrl+C e Ctrl+V, logicamente, do edital do CESP. A banca, logicamente, todo mundo já sabe que agora é IDECAM, tá? Então, edital fresquinho, e aí eu te peço, meu amigo, vai agradecer, o edital do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal saiu! E eu quero que você venha, lógico, se você puder, adquira as nossas aulas online do Estúdio Aulas. E claro, daqui a pouco, a partir da semana que vem, nós estaremos já preparados, tá, com bom conteúdo, professores gabaritados relacionados à parte de todo o edital da IDECAM, tá, dentro do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, com professores gabaritados, professores experientes, também nas aulas online pelo Estúdio Aulas, tá, e também pelas aulas presenciais no Espaço Campus. E hoje eu vim realmente para poder puxar a sardinha para o meu lado, tá? O que acontece? Do total de 80 questões, do total das questões, logicamente, tá? Você tem 20 questões de emergências pré-hospitalares. Eu sempre falei, isso cai, então emergências cai, não cai, despenca, Titi Jean falou, e eu quero meus 10% quando você passar no concurso. Enfim, da parte de emergências pré-hospitalares, o que seria interessante a gente comentar? Lógico que o edital, lá no tópico de emergências pré-hospitalares, eu só queria fazer uma adentro dentro do edital do Corpo de Bombeiros do DF, para poder dizer o seguinte. O tópico vem relacionado à parte de anatomia e fisiologia, junto com a parte de emergências pré-hospitalares. É interessante a gente comentar o seguinte. Os primeiros tópicos vem toda a parte de anatomia e fisiologia. A partir, logicamente, do tópico de hemorragias, que está dentro da parte de anatomia e fisiologia, tem a parte de emergências pré-hospitalares, tá? Para você ter noção do tanto que é importante a parte de emergências pré-hospitalares, que cada item da parte de emergências tem um peso 2, então cada item vale 2. Tá? Então eu quero que você venha conosco, tá? Participe da galera, tá? Do Espaço Campus, da parte presencial e do Estúdio Aulas, para poder dizer o seguinte. Quando eu relaciono a parte de emergências pré-hospitalares, eu queria dizer o seguinte, pode ser que venha lá APH, EPH, tudo é relacionado à parte de emergências pré-hospitalares. Só que lá diz o seguinte, no tópico 2, realmente vai cair, se Deus quiser, tá? E vai despencar para vocês 3 tópicos basicamente. A parte de hemorragia, que a gente correlaciona a parte de hemorragia, claro. A parte de traumas, que vai correlacionar todos os traumas. O que a gente diz que seria trauma? Para poder começar. Toda a parte de trauma, você envolve o quê? Traumatismo crânioencefálico, trauma raquimedular, trauma torácico, trauma abdominal e um dos que mais caem, trauma de quê? De extremidades. E relacionado um pouco à parte de traumas ainda, tá? O que a gente diz? Ah, o que é um trauma de crânio? O que é um trauma de tórax, tal, tá? Então a gente sempre fica na dúvida, tal. Então hoje eu vim aqui para poder dizer o seguinte. Primeiro, o que é uma hemorragia? Hemorragia, lógico, um conceito bem simples, seria a parte de perda volêmica, só que essa perda volêmica seria relacionado à parte de sangue, é claro. Aí lá diz o seguinte, o que vai cair então? Tópico 2, hemorragia e choque. Uma dica pra gente, o que é choque? Ah, professor, choque cai? Não cai, despenca. Então a parte de choque, é interessante a gente gravar os sinais e sintomas gerais de choque. Quais seriam os sinais e sintomas gerais de choque, é claro? 2 T's, 2 H's e um S. Gravou com o Titi? 2 T's, 2 H's e um S. Taquicardia, frequência cardíaca elevada.
taquipneia, frequência respiratória elevada. Depois eu tenho os 2Hs. Quais seriam os 2Hs? Hipotensão, pressão baixa, hipotermia, pele fria, pegajosa e um S, sudorese. Então, sinais e sintomas gerais de choque. 2 T's, 2Hs e um S. Então, quais são os 3 temas que vão cair para a parte de emergências pré-hospitalares para o Corpo de Bombeiros? Claro, toda a parte de hemorragia, que a gente já comentou, né, juntamente com choque, é claro, tá? Que mais? A parte de traumas, né, logicamente, e queimaduras. Eu falava, queimaduras não cai, despenca. Então vamos com calma. Então, a hemorragia, você vai ter a base de classificação clínica, que ele pediu, a classificação anatômica, então vai envolver muito a parte também relacionado a o que é uma artéria, o que é uma veia, quais os tipos de sangramento, tá? Controle de hemorragia, professor, torniquete, garroteamento, faz ou não faz? Não caiu totalmente em desuso. O torniquete ou garroteamento nós fazemos, é claro, na parte de hemorragias extensas ou amputação extrema, dependendo da situação. E o que mais? Quando a gente correlacionar ainda a parte de estados de choque, quais são os estados de choque ou quais são os tipos? Se eu tenho, logicamente, uma hemorragia, um choque hipovolêmico, que é o que possivelmente vai cair na sua provinha. Se eu tenho, logicamente, dependendo da situação, uma obstrução, eu posso ter um tromboembolismo pulmonar, uma trombose venosa profunda. O que mais que eu tenho outro tipo de choque? O paciente que tem uma reação alérgica, ele vai ter um choque o quê? Anafilático, tá? O paciente que tem um traumatismo crânioencefálico, um choque o quê? Neurogênico, tá? Ou um AVC, um AVE, tanto faz. E aquele paciente que, dependendo da situação, tem uma infecção grave, ele pode ter um choque séptico. Só que esses 3 tipos, choque anafilático, choque séptico e choque neurogênico, hoje em dia são classificados como choques o quê? Distributivos. Então você tem um choque distributivo, que tem esses 3 que a gente comentou, você tem um choque hipovolêmico, que é o meu chute para a prova, e também você tem um choque o quê? Obstrutivo. Professor, e o infarto? O infarto a gente pode dizer que logicamente seria um choque o quê? Cardiogênico. Já da parte de traumas, professor, o que é, logicamente, dependendo da situação, o que é uma fratura, o que é uma luxação, o que é um entorse? Rapidinho, fratura eu tenho perda da continuidade óssea. Se eu disser que, logicamente, uma luxação, logicamente, eu tenho o quê? Perda do contato entre os ossos da articulação. Professor, ligamento. Ligamento, meu compadre, é entorse, tá? Então, se a gente comentar aqui, ligamento, minha letra é horrível, mas dá para entender, todos já estão acostumados. Então, o tal do ligamento, a gente diz que poderia ser, logicamente, quem? O tal do entorse. Então, só para poder memorizar, para diminuir minha bagunça. Fratura, perda da continuidade óssea. Tá? Se eu tiver, claro, uma situação de luxação, perda da continuidade, perda do contato entre os ossos da articulação. E entorse, logicamente, seria o que a gente poderia, que seria o seu entorse? Envolve ligamentos. Fratura, perda do contato entre os ossos, tá? Perda da continuidade óssea. Luxação, os ossos da articulação estão distanciados. E entorse, logicamente, seria o que? Rompimento de ligamentos. Agora, quando a gente comentar da parte de traumatismos, trauma de crânio, o que a gente pode comentar de trauma de crânio? Tá? Uma coisa interessante seria diferenciar concussão de contusão. Contusão você já sabe, quem gosta de futebol aí, o jogador de futebol Ronaldinho teve uma contusão. Então ele teve possivelmente um trauma que houve, dependendo da situação, pode até levar a uma luxação tal. Então uma pancada, dependendo da situação, em algum local que seja periférico ou ter uma contusão pulmonar, pode ser central também. Então uma pancada que vai gerar um trauma que pode gerar alguma lesão de parte mole. Agora, quando a gente comentar relacionado à parte de concussão, o que seria a tal da concussão, logicamente? Concussão, o meu cérebro chacoalha dentro da calota craniana. Questãozinha de concurso. Na maioria das vezes a pessoa tem perda momentânea da consciência. Então, perdeu consciência é concussão, tá? Um traumatismo crânioencefálico tem como consequência uma concussão. E claro, o que é uma fratura aberta, o que é uma fratura fechada, isso é fácil de definir, é até visível, tá? E nas nossas aulinhas presenciais no Espaço Campus e nas online no Estúdio Aulas, nós vamos definir bem isso daí. Mas uma fratura aberta você vê, eu tenho hemorragia externa. Uma fratura fechada, tá? No crânio, eu tenho edema, dependendo da situação. Traumas de face, traumatismos de coluna. O que a gente tem para poder relacionar aos traumas de coluna? É o famoso TRX.
M, trauma ráqueo o quê? Medular. Lembrando que trauma ráqueo medular só existe um sinal de bom prognóstico. Mobilidade. Tô mexendo? É mobilidade, é bom sinal. Não estou mexendo, eu tenho, logicamente, a parte inferior, tá? Ela está prejudicada, eu tenho uma paraplegia, isso não é bom sinal. Péssimo, priaprismo. O que é o priaprismo? Quem lembra, tá? A pessoa que não é da área, isso é um termo técnico, a pessoa tem ereção involuntária. Ah, o cara foi atropelado, caiu de moto, ele tem o pênis ereto. Muito estranho isso. Não gosto dessas ocorrências. Porém, o que acontece? É sinal, logicamente, dependendo da situação, tá? De o quê? De um trauma ráqueo medular. Tudo bem? Beleza, já se comentar, o trauma de tórax que envolve fraturas de costelas e tórax instável. O que é um tórax instável? A pessoa que tem, logicamente, um lado do tórax expande mais do que o outro. Bom ou mau sinal? Péssimo sinal. Dando sequência ainda a ferimentos penetrantes, dependendo da situação, objetos encravados, pneumotórax hipertensivo. Posso ou não posso retirar o objeto? Caiu na minha provinha da IDECAM, professor. Não retira o objeto, porque esse objeto, ele contém a hemorragia, tá? E dependendo da situação, tá? Você tirar esse objeto, ele vai aumentar ainda mais a hemorragia. Pneumotórax hipertensivo, eu tenho a pressão intratorácica, ela está aumentada. Então, a pressão dentro do meu tórax está aumentada. Então, posso ter uma compressão pulmonar ou cardíaca. Para finalizar, a parte de queimaduras, tá? Ela é classificada, lógico. Classificação, sinais, sintomas, de acordo com a extensão, lógico. Classificação de queimaduras, a gente orienta quanto à profundidade. Primeiro, segundo e terceiro grau. Tá? Que mais? Quanto à extensão? Regrinha dos 9. Só você lembrar que o que vai mudar da regrinha dos 9? A cabeça do bebê e da criança tem uma porcentagem maior que é 18%. Já a cabeça do adulto é em média de 9%. Membros inferiores também diferencia pela questão da extensão. Lógico, queimaduras químicas e elétricas, para poder encerrar. O que acontece? Queimadura química seria interessante limpar o excesso para depois lavar. Já queimaduras elétricas, identificar 2 pontos. Ponto de entrada, ponto de saída. Então o conteúdo não está tão extenso, tá? Tá um conteúdo tranquilo, nós vamos repassar isso aí em todas as aulas presenciais, nas aulas online aqui no Estúdio Aulas, tá? Então o que cai da parte de emergências pré-hospitalares? Anatomia e fisiologia separada, tá? Com ótimos professores, o Elton, o Edis, tá? Que nós temos aqui, tanto no presencial quanto no online. E a parte de emergência pré-hospitalar, com nós três professores também, tá? O que vai cair? Tá? A parte de choque, hemorragia, trauma e queimaduras. E aí, meu compadre, só para poder dizer a importância relacionada à parte de emergências pré-hospitalares, a IDECAM, realmente você só tem 4 itens. É A, B, C e D. Tá? Então são questões bem rápidas, tá? Eu espero particularmente que tenha alguma coisinha relacionada à parte de figuras, tá? Na prova da Paraíba e de Minas Gerais caíram questões relacionadas a figurinhas. Então, normalmente o IDECAM coloca alguma figurinha e pergunta alguma coisa em cima disso, tá? Ó, o item 7.3 diz o seguinte: será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver, lógico, 50%, tá, do total de pontos da prova e pelo menos 1 ponto em cada uma de quem das disciplinas. Aí eu te digo o seguinte: como a parte de emergência pré-hospitalar tem um peso 2, tá? Então se você acertar as 20 questões de emergência pré-hospitalar, tu já vai ter 40 pontos na prova. Então eu vou puxar a sardinha para o meu lado mesmo, tá? Emergência pré-hospitalar é o peso grande. E uma novidade, não é só para praça, combatente, soldado, então vai entrar também para a parte de CFO, para a parte de oficiais. E aí, para poder encerrar, porque eu estou em êxtase, tá, com o edital do Corpo de Bombeiros, porque a emergência é o peso maior do concurso, algumas dicas do professor Jean Naves. Comece agora e não deixe o quê? Para amanhã, meu compadre. Comece a estudar agora, né? Aliás, como diz até o meu colega Edson, comece a estudar ontem, né? Acredite em você, tenha credibilidade e diga: eu vou passar nesse concurso. A vaga é sua. Tenha fé, independente da sua religião. Ah, professor, eu vou a pé daqui para Formosa. Depois que tu passa, vai ter que ir, tá? Busque apoio familiar, tá? Tente, logicamente, buscar o seu sacrifício, tá? Se você se dedicar, tu consegue passar. Utilize bem o seu tempo, aproveite bem o seu dia, logicamente. Faça exercícios e refaça. Essa parte de exercícios, o que é interessante? Dá o gás agora, logicamente, começa a estudar muito agora para daqui... a prova é dia 9 de outubro do bombeiro.
tá? O que acontece? Faltando uns 10, 12 dias, começa a fazer exercício. Chega um momento que você começa a reaprender e refazer os exercícios, que isso fica muito comum. Pise no freio às vésperas da prova, tá? Então, o que acontece? O gás, logicamente, tá? Você tem que dar até um pouquinho antes da prova, depois começa a diminuir, né? A prova, logicamente, é um obstáculo para todos. Então, não é só você que vai achar a prova difícil. Todos os concorrentes vão achar a prova difícil. Tá? Treine a parte física, porque não adianta a pessoa, logicamente, treinar, né, logicamente, toda a parte teórica, porque o que acontece? Aqui, meu compadre, tem também o tal do TAF, tá? Então é muito triste quando alguém, né, consegue passar na prova, o quê? Dependendo da situação, tá? Na prova, logicamente, na prova escrita e vai muito mal na prova física. Então isso é triste, tá? Então limpe-se, né, logicamente, limpe e purifique a sua alma, né, a sua vida, a sua parte mental, física e social e você conseguirá, logicamente, o quê? Alcançar o seu objetivo, tá? Então venha para o Estúdio Aulas, adquira nossas aulas online que estão atualizadíssimas, tá? Participe das nossas aulas presenciais no Espaço Campus e conte comigo. Eu estou em êxtase. Estude emergência pré-hospitalar, compadre. Conte comigo. Um grande abraço, professor Jean Naves. A vaga é sua. Um abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.